e de poder compartilhar com vocês o que Deus fez na minha vida. Como as testemunhas tão importantes aqui, como o Sideral, o André, o Alex. Se eu ficar falando aqui, eu fico falando a noite inteira. Era uma vez um menino nascido na cidade de Passos, Minas Gerais, filho de pastor, nascido e criado na igreja, aprendeu a palavra de Deus, aprendeu a orar, aprendeu a ler a palavra, aprendeu a jejuar, e ouviu a vida inteira o pai dele dizer que existia um caminho, e que esse caminho era Jesus. Com 5 anos de idade, esse garoto Thales já estava aqui no púlpito da igreja, lá em Passos, em Minas Gerais, louvando e adorando ao Senhor Jesus. Com 5 anos já era solista do coral. E a minha vida era igreja, porque filho de pastor, quando está na igreja, está na igreja. Quando está em casa, também está na igreja, porque o pastor leva a igreja para casa. E quando a gente está na igreja, a gente conversa de igreja. Quando a gente está em casa, a gente conversa de igreja. E a minha vida era na igreja. Com 10 anos de idade, esse menino nem pensa no mundo. Sempre gostou de cantar e sempre recebeu elogios de muitas pessoas dizendo: você tem talento, você é bom, você tem que mostrar isso para as pessoas. Mas eu canto na igreja. Não, mas você tem que cantar fora da igreja. Tem que mostrar isso para mais gente. Deus não está nem aí com isso não. Desde pequeno eu ouvia palavras e profetas diziam: Thales, Deus te separou desde o ventre da sua mãe e tem algo maravilhoso para você. E de repente esse menino começa a dar ouvidos a esses elogios, e ele começa a assistir os shows na cidade. Ele fala: nossa, eu acho que eu posso fazer isso também. E de repente uma paixãozinha pelas coisas do mundo começa a brotar no coração. E de repente, nos grandes shows na praça da minha cidade, eu assistia aqueles grandes. Eu olhava e falava: nossa, meu sonho está ali. Mas naquela época a igreja, você não pode fazer isso. Você tem que cantar assim. Não pode gritar muito. Eu gosto muito de gritar. Quantos sabem que eu gosto de gritar aqui? Deixa eu ver. Esse dia chegou uma irmãzinha para mim na igreja e falou assim: Thales, minha mãe gosta, a gente gosta do seu CD, mas minha mãe falou que você grita muito. Sonhando com o mundo, sonhando com as coisas do mundo, tendo crescido na igreja, nunca tinha tido a oportunidade de sair na noite, de curtir uma festa, de quebrar tudo. E eu via às vezes alguns amigos dos meus primos, a família, o pessoal chegando. Pô, tô chegando de tal lugar, uma festa de 3 dias. Eu olhava assim: por que eu não posso? Porque você é da igreja. Não quer dizer que essa igreja está me atrapalhando. Um dia eu recebi um telefonema. Nesse telefonema era um amigo meu que dizia assim: Thales, Taleco, tudo bem? Tudo bem. Sabe quem está falando? Fulano. Ô, fulano, tudo bem? Cara, deixa eu te contar. O Jota Quest. Quem conhece uma banda aqui de Minas Gerais chamada Jota Quest? Aleluia. Ô, glória. Mas tem que dar glória mesmo, que é por causa do Jota Quest que eu estou aqui. Aí eu falei: o que tem? Cara, os caras estão procurando 2 negão para cantar com eles. Um sou eu e o outro é você. Eu falei: eu? Nossa. Mas e Jesus? Jesus não vai gostar. Mas as pessoas que estavam na mesa ali comigo falaram:
Você acha que Jesus vai ligar você? Não, mas eu canto para Jesus. Meu pai me ensinou que a gente tem que cantar na igreja, adorar o Senhor. Cara, você vai perder a oportunidade de cantar com o J Quest, quer cantar na igreja. Eu falei, Jesus, acho que eu vou. Falei, o que eu tenho que fazer? Você tem que vir para Belo Horizonte agora. Eu falei, mas que dia que vai ensaiar? Não vai ensaiar nada, não, tem que vir já logo. Ele vai gravar e... Eu falei, meu Deus, faz o seguinte, Jesus, fica aí que eu vou ali. Vou perder a oportunidade? Eu não estou falando mal do J Quest, nem falando que o J Quest não é de Deus, e nem falando que o J Quest me tirou do caminho de Deus. Eu estou dizendo para você que eu não tinha as minhas convicções em Deus. Sabe quando você recebe uma proposta que seu coração faz assim? E às vezes a gente só não vai porque a gente é crente, sabe? Eu não vou porque eu sou crente. Porcaria. Se eu não fosse, eu podia ir. Você quer saber? Eu vou. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, estou dentro da televisão. No interior, minha cidade tinha, na época, uns 90 mil habitantes. A gente não tinha informação de nada, ninguém sabia de nada, nem tinha. Estava começando esse negócio de internet, nem sei se tinha isso, nem nada. E quando eu cheguei lá, me lembro que nós fomos fazer um show. Quando eu cheguei, eu olhei nos bastidores assim, e uma galera, festinha, e eu vi uma pessoa fumando um cigarro. E eu falei, o que você está fumando aí? Um cigarro. Eu falei, que cigarro é esse? Um Calton vermelho. Aí eu falei, Aí ele falou, mas você fuma? Eu falei, acho que eu fumo. Mas você não é da igreja? Eu falei, ih, já chegou aqui, né? Não, porque falaram que ia vir dois negão cantando. Um não era e o outro era da igreja. E você é o da igreja. Eu falei, rapaz, quer saber? Me deu um caldo desse aí. Mas logo eu aprendi, tomei gosto, comecei a gostar do negócio. Cheguei lá no botequinho e falei, moça, me dá um caldo vermelho. Ela apresentou aquele maço. Eu falei, agora eu fumo. E naquela festa, eu via pessoas tomando uma bebidinha. Eu falei, o que é isso aí que você está bebendo? Uísque com energético. Eu falei, deixa eu ver isso aí. Rapaz, você bebe? E eu peguei. Mas que delícia. Faz um para mim. E tomei um, tomei dois. E eu vi que de repente as coisas ficaram mais fáceis para mim. Estava em outro lugar, um outro dia. Eu vi pessoas fumando um cigarro diferente. E eu falei, que cigarro é esse aí? Que cheiro é esse aí? Isso é um cigarro, isso é maconha. É bom. Eu falei, essa aí que é a maconha? Eu falei, é. Eu falei, deixa eu ver se essa é maconha, é isso? Rapaz, mas você... Onde que tem? Onde que tem mais? Um dia eu estava no palco e eu ouvi assim, lindo! Aí eu olhei, eu? Falei, não. Eu acostumado com aquelas mais feinhas lá do interior. Eu já chegava logo. Quando eu ia chegar, nas duas que eu já tinha tido na vida, quando eu ia chegar, eu já ia na mais feinha logo para não ter erro. Mas de repente você olha na frente assim, tem aquela assim, ó.
Deus! Com aquele decote, eu falei, eu vou entrar lá dentro. E eu falei pro meu parceiro, será que se depois acabar aqui e eu descer lá, ela vai continuar falando assim? Ele falou, vai. Eu falei, mas eu não era lindo, gente. Minha mãe nunca me chamou, nem minha mãe nunca falou que eu era lindo. Porque lá em casa era assim, ó, era teteinha ou cheiro verde. Não tinha lindo, então eu não sabia. De repente eu cheguei perto daquela moça e ela, aquele cheiro, aquela coisa. Eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Ela, você é linda. Eu falei, gente, mas não sou não, mas tá valendo. Aí de repente você arruma uma aqui, outra ali, outra tal. E aí quando eu olhei no meu celular, tinha uns 100 telefones delas. Uma de cada cor, de cada espécie, em cada cidade diferente. Todas. Quando eu olhei, em pouquíssimo tempo, eu estava fumando 2 carteiras de Carlton vermelho por dia. Eu tomava uma garrafa de uísque todo dia. E fumava 30 gramas de maconha, às vezes 50, todo dia. Eu amava um montão de namorado todo dia. Às vezes o Espírito Santo falava, ei. Quem conhece a palavra sempre recebe um toquezinho do Espírito Santo, mas o meu coração foi logo arrebatado por aquelas coisas. E de repente eu comecei a descobrir um comprimidinho que você colocava na bebida, que você ficava doido, mas doido. Eu me lembro um dia que terminou um show e eu saí do palco. Falei, nossa, estou apertado demais, eu preciso ir no banheiro. E eu desci, doido. Cheguei no banheiro, não sei se o banheiro não abriu, estava trancado, não sei o que era. Eu não consegui abrir, saí correndo, fui num cantinho. E aí tinha umas árvores, umas pedras, assim, um lugar escurinho assim. Eu cheguei e falei, nossa, eu vou fazer xixi aqui mesmo. E aí fiz ali, e quando eu estava voltando, depois eu vi uma confusão. O pessoal da equipe técnica falando, você é louco, você não sei o que, o cara vai te bater. Eu falei, o que foi? Aquelas pedras e árvores, que eu achei que eram pedras e árvores, era um casal. E eu fiz xixi no casal. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo não derruba ninguém de uma vez. Diga para o seu irmão assim, pequenas porções. E depois ele te diz assim, você cai a primeira vez e ele fala, você vai confessar para que você vai cair de novo? Não vou cair de novo. Depois que caiu 3, já era. Mas meu pai estava orando por mim. O meu pai estava crendo que o Deus do impossível ia agir na minha vida. Mas eu queria era quebrar tudo mesmo. Um dia eu estava num show, doidão, e chega um pastor lá no show, pastor André Valadão, de touquinha na cabeça, uma camisa diferente, um colar. Foi que pastor é doidão mesmo. Meu querido, Jesus tem uma obra na sua vida. Falei, o que esse pastor saiu lá da Lagoa para vir falar de Jesus para mim aqui? E o pior é que ele entrava lá dentro, lá no camarim, lá no cantinho assim, chegava, tem que ficar firme com Jesus. Eu falei, não pastor, eu estou firme. Um bafão de cachaça e cigarro. Depois ele apareceu de novo em outro lugar. Eu lembro direitinho que eu cheguei para amigo meu, Mirim, e falei assim, Mirim, não deixa esse pastor entrar aqui mais não, bicho. Vocês não têm poder nem para proibir esse pastor de entrar aqui, não é possível. Aí esse dia ele falou, não, nós não vamos